sexto ano. Agora nós vamos falar sobre a questão das transformações nas cidades, né? Essa imagem aqui é uma imagem de um vilarejo em Toscana, tá bom? Ali na Europa. Ali não, né? Lá, quando eu falo ali, parece que a Europa está aqui do lado, né? Mas não é assim, não. Lá na Europa. Por quê? Porque a Idade Média, ela é uma característica, um tempo histórico característico da Europa. Não houve Idade Média no Brasil, tá bom? Quando o Brasil foi descoberto lá por Pedro Álvares Cabral, quando houveram as grandes navegações, ali com Cristóvão Colombo também nas Américas, né? Quando as Américas foram descobertas, a Idade Média estava ali chegando no final, né? E aqui não só tinha mato e índio, né? Então aqui tinha outra forma de civilização, formas de entender a vida e de se viver a vida, é completamente diferente. Esse vilarejo aqui que eu estou mostrando para vocês, nessa imagem aqui da Toscana, né, lá na Toscana, se vocês observarem, as casas são muito próximas, né, muito juntinhas. Esse aqui tá até bonitinho porque ele tá nos dias atuais, tem iluminação elétrica. E tá todo feito em pedra, né, é tudo feito em pedra. Só que nem sempre foi assim. Só que antes de falar como que era a vida, como que eram as construções ali no período medieval, vamos tentar entender as transformações nas cidades. O que estava acontecendo? Elas vão ocorrer a partir do século XI, né? E essas transformações não vão atingir só o campo, como nós vimos nas aulas passadas aqui, ó, que o campo, ele sofre, né? Sofre transformações. Então, assim, a rotação trienal de culturas é um exemplo. A introdução do moinho nos campos, da charrua, o arado de madeira é substituído pelo arado de ferro. Então, isso tudo são contribuições, né, e inovações tecnológicas dentro ali do feudo. Mas só o feudo vai sofrer transformações? Não, nós temos aqui a questão das cidades. O que aconteceu no século XI? Nós tivemos aumento da produção agrícola, se melhorou as inovações tecnológicas no feudo, arado de madeira por arado de ferro, animais também, né, ajudando ali no transporte agrícola e na terra. Eu vou ter mais produção agrícola, vou plantar mais ou colher mais. Crescimento populacional. Lembra que eu falei que os feudos começaram a ficar lotados? E aí os feudos que antes, lá no comecinho, na Alta Idade Média, eram autossuficientes, não se tornaram autossuficientes. O que significa autossuficiente? É quando o feudo, ele produz para todo mundo que trabalha ali consegue sobreviver dele. Ainda que o servo esteja preso à terra, ele tem o que comer. Vai chegar um determinado momento que isso não vai dar mais certo. Tem muita gente no feudo, né, do que um feudo suportava. Diminuições das invasões na Europa. Lembra das invasões germânicas, que surge lá no comecinho, no final do Império Romano, no início da Alta Idade Média, nós temos as invasões germânicas. E essas invasões se tornaram constantes, elas foram sendo cada vez mais frequentes durante alguns séculos ainda, né? E aí nós vamos ter o movimento cruzadistas, cruzadas que nós estudamos. Então isso é muito interessante da gente entender essas transformações aqui, esses 4 tópicos, que isso aqui vai resultar nas cidades. Mas antes das cidades se tornarem isso daqui, elas eram assim, ó. Isso aqui está no livrinho de vocês, eu tentei fazer uma montagenzinha para ilustrar aqui para vocês. Então, olha aqui, crescimento populacional, foca nessa frase. Agora venham aqui, ó, com o crescimento populacional nos feudos, lá no campo, as pessoas passaram a migrar cada vez mais para onde? Para as cidades. Só que as cidades não estavam estruturadas como cidades, então vão surgir as famosas vilas.
Isso aqui é um vilarejo medieval, um desenho, né, de um vilarejo medieval. E aí, nesse vilarejo, vocês podem observar que tem galinha, tem ali as verduras sendo comercializadas, o outro está trocando, deixa eu ver o que ele está trocando aqui, está trocando, acho que moeda, parece que moeda, tem coisas penduradas aqui, é como se fosse uma feira, entendeu? Porém, isso na Idade Média já era caracterizado como o começo ali, a estrutura de uma cidade. Lembrando que dentro da Idade Média tudo é fechado, né? Tudo é cercado e murado, por conta das invasões que ocorreram séculos antes, eles tinham medo que outros povos entrassem e saqueassem, né, as cidades. As pessoas passaram a viver nessas cidades, né? O que estava acontecendo ali é que muita gente vai começar a desenvolver o trabalho artesanal, né? E além do trabalho artesanal, nós vamos ver também as cidades crescendo por conta da recuperação ali das regiões que os povos bárbaros tomaram. Então, tudo isso vai contribuir, né? O trabalho artesanal nesse período, ele vai passar a ser organizado pelas corporações de ofício, tá? Como se fossem oficinas onde uma família trabalhava tecendo, fazia tecido, né? Tecia à mão, né? No tear. A outra vai trabalhar com ferro, né? Tinha o ofício de ferreiro. Tudo isso era coisa de artesão. E os artesãos vão ganhando aí os seus... Aqui tem a imagem de um ferreiro aqui no cantinho. Deixa eu ampliar a foto para vocês. Do livro de vocês. Espera aí. O ferreiro tá sentadinho aqui, ó. Tá vendo? Né? Tá ali trabalhando. Provavelmente fazendo uma armadura ou uma espada ou algum utensílio de ferro que pudesse ser útil no dia a dia, né? Eu dei uma ampliada e vou voltar para a foto normal agora. É só vocês olharem na página 314, 315 do livro de vocês, observarem isso aqui, essa imagenzinha aqui. Voltamos aqui à nossa programação normal, a imagem tá juntinha aqui, bonitinha, né? Então, era assim que funcionava as vilas medievais, né? Então, é através daqui que vão surgir os famosos burgos. Então, a palavra burguesia, deixa eu ver aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês. Através das vilas, né, medievais e o aumento porque assim como houve aumento no feudo, as pessoas vão começar a vir para essas vilas, morar nas casinhas da vila, né? O aumento da população nas vilas, o intenso comércio, que vai ter um comércio, né, aqui dentro dessas vilas, vai permitir o quê? O intenso comércio permite, nas vilas, vamos colocar o intenso comércio aqui para ficar mais bonitinho. O intenso comércio permite, então, né, a formação das cidades, ou o renascimento das cidades, né, medievais. Estas, posteriormente, serão chamadas de burgos. Quando vocês escutam falar assim, burguesia, vem de burgos. Fulano pertence à classe burguesa. Então, os burgueses eram quem tinha ali tinham mais condições financeiras. Então, nós vamos ter um renascimento. Lembra lá de Gênova e Veneza, que eu falei de se focarem? Uma das cruzadas, ela... Ao invés deles irem parar lá em Jerusalém, retomar Jerusalém, eles mudaram a rota e foram parar em Constantinopla, né? E lá em Constantinopla, se não foi Constantinopla, foi uma outra cidade que bombava aqui nessa época. E aí os cruzadistas, eles viram que
estava tendo lucro nessas cidades e começaram, peraí, a gente pode intensificar o comércio com Gênova e Veneza, lá as coisas estão começando a melhorar. Então, as pessoas que viviam o servo, por exemplo, que vivia preso à terra, ele vai ver uma possibilidade de melhorar de vida, aprendendo um ofício como ferreiro, como padeiro, né? Nós vamos ter o forno, vai ser utilizado por toda a comunidade, aí nós vamos ter outros impostos a ser pagos, e assim por diante, tá bom? Nós vamos falar agora um pouco sobre a arquitetura na Idade Média, né? Como que a igreja vai passar por mudanças. E aí eu vou falar com vocês num outro vídeo sobre isso, para a gente não misturar aqui. Então, essa vila aqui, ilustradinha, foi uma forma de mostrar como que as cidades começaram a surgir. Vocês podem ver que é tudo madeira, né? Tudo feito de madeira. Futuramente, essas vilas vão se tornar isso aqui, ó. Vilas feitas de pedra, né? A estrutura madeira, o preenchimento pedra. E aí, até hoje, existem vilas medievais na Europa que as pessoas passeiam, ficam hospedadas para conhecer, né? É muito interessante. Tem muita coisa da Idade Média ainda que está lá na Europa que a gente pode viajar aqui pela internet, no Google, né? E conhecer. Dá até para entrar pelo Google Maps, né? E ir nesses lugares através do computador. Não é a mesma coisa que presencialmente, né? Presencialmente deve ser muito mais legal. Então, no próximo vídeo, nós vamos falar agora, no próximo vídeo, sobre as transformações ali, mudanças na arquitetura das igrejas. Por que a gente tem que falar de arquitetura na Idade Média? Porque a arquitetura é uma forma de arte, tá? Não é só vitral, não é só isso aqui que é arte, ó. Perdão, peguei a foto errada. Não é só vitral, não é só retábulos, não é só iluminuras. A arquitetura, ela também se expressa a arte também se expressa na arquitetura. Então, nós vamos ver muito isso na Idade Média através das igrejas. Então, bora para o próximo vídeo? Sai daí não, toca para o próximo, hein? Vídeo e não perca essa aula de Idade Média.